Existe um detetive mais jovem e promissor. Só que todos não sabem é que ele consegue ser mais doentio e maldoso do que os próprios criminosos. Mas ele só faz isso com quem merece. Ele é tipo o Batman. Ele faz justiça com as próprias mãos com os criminosos que a polícia não consegue manter preso. Essa é a premissa dessa obra. Onde conta um caso diferente em cada capítulo enquanto mostra a motivação do protagonista ao fazer isso tudo. A obra começa com um garoto jogando videogame enquanto comia de maneira bem nojenta. Só que tudo começa a ficar estranho quando aparece uma mosca na frente da tela. Aí você se pergunta: mas Zero, não é normal ter moscas em qualquer lugar? Sim, é normal. Mas tudo começa a ficar bizarro quando vimos que ele está num quarto cheio de lixo espalhado. E não é só isso. Tem mais uma coisa lá, ou melhor, vários pedaços de corpos humanos em decomposição cheios de moscas. E ele age como isso não fosse nada, cortando a cena para 20 anos depois. Para o que parece ser uma premiação, vimos o nosso prota. Um jovem detetive em ascensão que está sendo premiado por ter solucionado um caso de assédio em massa contra mulheres. Outros detetives que estão em outra sala falam sobre o quão difícil foi investigar esse caso. E se não fosse pelo raciocínio do nosso prota, a credibilidade de suas carreiras teriam sido criticados pelo público. Enquanto isso tem umas meninas discutindo sobre o prota, falando o quão ele é amigável e gentil. Ei! Eu ouvi que ele tem uma cabana em algum lugar da montanha. E também tem um forno customizado. Eu acho que ele tem um hobby por cerâmica. E ele é muito habilidoso. Eu não acho isso. Para mim ele deve ter uma fraqueza como ter um mau hábito. O prota está entrando na sala de sua divisão. Enquanto os outros membros estão tudo reunido preparando para assistir um documentário de 20 anos atrás sobre duas garotas de 3 e 4 anos que foram deslogadas desse mundo. As vítimas foram desmembradas e as partes de seus corpos foram enviadas aos seus pais. O culpado que não teve seu rosto revelado por ser menor de idade na época, e por ter cometido um crime desumano, foi apelidado de o entregador açougueiro. O caso enfureceu o público de todo o Japão. Ele foi liberado depois de cumprir 18 anos de prisão. E agora ele escreveu um livro, titulado como Yoreon. Nós o convidamos hoje para uma entrevista exclusiva. Eu sei que irei receber críticas de todos os meus espectadores, mas garanto que nossos funcionários da produção fizeram esse acordo discretamente. Sem enrolação agora, deixe-me apresentá-lo. Com vocês, o entregador açougueiro. Você poderia nos dizer o conteúdo desse livro? Ainda estou escrevendo metade dele, mas resumidamente. É sobre as razões psicológicas que me levaram a isso. E as razões de eu escrever esse livro foi para me desculpar com essas garotas. Era para mim ser punido com uma sentença de. Mas a lei deste país mostrou misericórdia para alguém como eu, e estou disposto a ser uma pessoa melhor. Me perdoem. Esta é minha redenção. Eu posso garantir a todos de que ele está arrependido e que esse choro não é fingimento. Ele pode nunca ser perdoado pelos seus crimes, mas... Cara, que inacreditável. Isso é uma merda. Não sinto nenhum remorso por esse idiota. Por que alguém escreveria um livro sobre o crime que cometeu e o anunciaria na televisão logo depois de sair da prisão? Na verdade, tem uma editora disposta a publicar o livro. Cê tá de sacanagem, né? Eles nem se importam se vai vender ou não. Tudo o que importa é que foi escrito pelo próprio criminoso. Ele não é apenas um assassino. Eu era um dos oficiais envolvido na investigação. E posso dizer, apenas um monstro é capaz de fazer o que ele fez, cortando a cena para o açougueiro e o cara da editora que irá publicar o seu livro. Vimos que ele realmente não bate muito bem da cabeça quando ele simplesmente enfia a faca na carne de uma forma que não é normal, e se isso não é o bastante depois de tudo isso. As primeiras palavras que ele fala pro cara da editora depois da entrevista é se ele gostou da boa atuação dele. O cara da editora pergunta como que tá o progresso do livro. Você gostaria de saber como eu os corto? Ele realmente conta detalhadamente do como fazia os cortes. De que como o primeiro corte era difícil cortar a carne, mas depois do terceiro em diante as coisas ficaram mais fáceis. Então depois de 2 dias de tê-los cortados, eles acabaram ficando podres e fedidos. Foi aí que eu tive uma ideia.
Que tal eu as colocá-las dentro de uma caixa e entregá-los para os seus parentes? Hey! Você poderia imaginar o seu próprio filho dentro de um pacote. Ele falava isso numa felicidade absurda, enquanto sugere dar um presente para os leitores. Uma câmera escondida. Eu quero tentar isso. Você poderia fazer isso acontecer? O agente pergunta se ele não quer conhecer as famílias das vítimas para publicidade. O açougueiro, não gostando disso, levanta falando que ele usou as próprias mãos para tirar a vida das crianças. Ele botou as mãos no pescoço do agente perguntando se ele gostaria de ver uma vida desaparecer com os próprios olhos. Largando o agente no chão, ele pergunta do que ele estava falando mesmo sobre fazer um pedido formal de desculpas para as famílias das vítimas. Ele sai do restaurante dizendo que o trabalho de pedir desculpas é dos editores e não dele. No trem voltando para casa, ele vê uma criança olhando para ele. E a única coisa que ele pensa é de como ele gostaria de apertar o pescoço da criança enquanto escutava seus ossos quebrarem, o choro de agonia, e o cheiro de urina escorregando por toda a parte, já perto de sua casa. O açougueiro se depara com várias pessoas fazendo tipo de um protesto em frente de sua casa falando que ele não merece perdão, que não era para ele estar vivo e várias outras coisas. Ele liga para a editora perguntando se eles o entregaram. A editora fala que o lançamento do livro está bombando já na pré-venda. A idiotice veio do próprio público. Eles criticam o quão injusto é a lei para deixar um assassino andar livremente enquanto eles desfrutam da leitura sobre o próprio assassino. Ele para e se escora numa parede enquanto mexe no celular sem perceber que o prota está atrás dele. Ele dá um choque na nuca dele o fazendo desmaiar. Ele acorda assustado se perguntando onde está. O prota fala para ele ficar quieto porque ele está assistindo um filme e está chegando à melhor parte, O Exorcista. Foi o primeiro filme de terror americano a ser indicado para o Prêmio Nobel. É um filme de possessão demoníaca de uma criança de 12 anos e para salvá-la, conduzem um exorcismo. Já viu? Se não, que tal a gente assistir juntos? O que? Não fale merda pra mim, seu maluco. Me desamarre. Ele começa a gritar pedindo por ajuda. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Chama a polícia. O prota vendo isso começa a fazer a mesma coisa que ele, só para mostrar que não importa o tanto que ele grite, ninguém vai ouvir ou ir salvá-lo por estarem em local separado. O prota pergunta para ele se ele sabe quantas pessoas desaparecem em um ano. 80.000. Esse é o tanto de pessoas que desaparecem anualmente segundo os dados da agência da polícia. Ele diz isso enquanto puxa uma serra elétrica. Também tem alguns casos que a pessoa desaparecida é encontrada mais morta do que viva. Mas aqueles que desaparecem sem deixar rastros são os mais comuns. Resumindo, ninguém vai procurar por um lixo que nem você. Ele liga a motosserra e vai na intenção de cortar o braço dele. Ele passa a motosserra no braço enquanto falava que amava essa sensação. Droga! Não foi um corte limpo. Mas não tem problema. Eu ainda tenho o seu braço direito e suas duas pernas. Provavelmente no meu segundo ou terceiro corte fique melhor. Que tal? Essas palavras te soam familiar? Ei, pode vomitar à vontade. Todo mundo faz isso. Ansiedade e dor induzem a náusea afinal. O açougueiro começa a pedir desculpa perguntando se ele foi se vingar dele. É dinheiro? Eu pagarei o quanto você quiser. Com os direitos que receberei da empresa pela publicação do livro. Espera, esta é minha cena favorita. Simplesmente do nada ele se enverga para trás enquanto o que parece ser sangue saía de sua boca. Essa cena é minha obra-prima. Que reação é essa? Essa foi a minha maior performance na universidade. Bem, que tal a gente pular para o clímax? Não era isso que você estava esperando? Após disso ele desmaia e acorda com o prota chamando por ele. Veja bem. Magnífico, não acha? Ele observa de frente para um espelho que está sem seus dois braços e pernas. Desesperado ele pergunta o que ele fez com seus braços e pernas. O prota calmamente aponta para um lado enquanto falava que em breve será Natal. Então, já que eu não tinha decoração para uma árvore de Natal, eu improvisei. Enquanto o prota se preparava para tirar uma foto dele, ele falava que seja por dinheiro ou vingança. Ele não está interessado nisso. Ele só quer ver a sua cara de desespero e sem esperança. Me mate, apenas me mate logo.
Você esqueceu o que disse na televisão? Queria se desculpar pelas mortes. Como esperado. Todas as suas palavras eram mentiras. Vimos o Prota sentado no sofá enquanto via um álbum de fotos que ele fez de vítimas. Então vimos o que o Prota fez com o açougueiro. Ele colocou ele perto da fogueira para que ele morra lentamente, cortando a cena para o que parece ser uma igreja. Vimos que o Prota está num tipo de confessório falando exatamente o que ele fez com o cara. O padre trêmulo dizia que isso era uma boa ação. O Prota fala que tinha um amigo próximo e que quer ver ele no reino dos céus. Isso é tudo que ele deseja. E por isso ele precisa fazer mais boas ações. O padre entra numa sala enquanto falava que aquele fiel que se auto-intitula herói da justiça tinha ido lá de novo. O outro fala que é só sentar e escutar. Que ficará tudo bem enquanto ele não fizer nada com você. O Prota vai saindo da igreja enquanto falava que queria mais. Ele precisa fazer mais boas ações.